Pessoal, papo de coração. Eu sou Bruno Nogueira, sou cardiologista da Clínica Coração Vivo em São José dos Campos. E hoje a gente tem um bate-papo muito legal com uma pessoa muito especial que pode contribuir muito para ajudar na saúde, que é o Dr. Márcio Souza, é um grande amigo. Eu vou pedir para ele se apresentar. Mas hoje a gente vai bater um papinho. Meu nome é Márcio Souza e eu sou cardiologista e há 20 anos eu trato fumantes no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, onde nós começamos um grupo de tratamento de fumantes e ao longo desses 20 anos a gente veio idealizando as melhores formas de tratar o fumante, de conseguir as melhores taxas de sucesso nessa difícil missão que é tirar o paciente, né, do cigarro. Então, eu gostaria que você falasse como é que funciona o tratamento para cigarro. Como é que é isso? Como é que se desenvolve? O paciente ele tem que querer parar de fumar, ou mesmo que ele não queira muito, tem como ajudar? Como que é isso? Eu gosto muito de fazer uma semana em que eu acabo levando essas informações e eu trago, são estratégias. E quando a gente fala dessas estratégias, Bruno, o primeiro deles é a informação, que é o que a gente está fazendo aqui. Né? Se a gente está falando para quem está fumando ainda e quer muito largar, entender que existe sim um tratamento, que ele está doente, que ele precisa de orientação, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de um tratamento. Então, essa informação já é a primeira que ele tem que ter. E a segunda estratégia que eu gosto de falar é a ativação. Olha que coisa. Por quê? Porque tem uma chargezinha muito interessante que eu gosto muito de ver, que é assim, o paciente esperando o momento para ele parar de fumar. E na fotinha está um esqueletinho morto. Quer dizer, ele fica esperando e... Porque não existe momento ideal para parar de fumar. Ele tem que parar ontem. Só que ele fica adiando, porque é uma dependência. Ele não consegue, ele tentou, teve sintoma, aí ele cedeu para... E ele vai entrando num ciclo. Só que é claro que existem estatísticas a respeito disso. Se você pergunta para o fumante, claro que muitos aí pela internet falam assim, não, eu nunca tive nada. Eu recebo muito ali no Instagram do Feliz Sem Tabaco, fuma há 40 anos e nunca tive nada. Só que aí ele fala isso para tentar falar para si mesmo que ele está muito bem, obrigado. Mas quando você pergunta para o próprio fumante, mas você já deixou de ir em algum evento porque lá era proibido fumar, tipo uma colação de grau? Você já deixou seus familiares, que estava tudo muito legal, para ir fumar lá embaixo da chuva e estava todo mundo conversando ali? Então, assim, não é apenas a agressão física, não é um câncer, não é um enfisema, não é um infarto apenas. Existe um contexto social que o cigarro tira, e aí, Bruno, é um negócio louco, porque a gente que trabalha com tabagismo, né, eu tenho relatos de pacientes de 83 anos, que foi casada durante 44 anos e o marido morreu, e que ela cita que, assim, o casamento dela não foi o que ela queria, porque ela fumava e o marido dela odiava. Então, quando ela chegava perto do marido, o marido chegava para ela, tá fedendo, hein? Eita, tá fedido, vai fumar pra... Como é que é um relacionamento desse? Olha o impacto social que o cigarro pode gerar e que às vezes o fumante não entende. Ele não coloca no contexto. Ele só quando ele chega no final que ele percebe que tem que parar de fumar por algum motivo, às vezes um câncer, ou porque realmente chegou a informação e que ele percebeu o quanto que o cigarro agrediu a vida dele, e é isso que a gente está fazendo aqui, que o primeiro é a informação e o segundo é a ativação, tá? Ele precisa ser ativado para parar de fumar. Ele precisa entender que existe sim um plano de ação, que tem como nós levarmos toda essa estrutura para ele. E o que os estudos mostram? Que para eu melhor tratar o paciente, eu preciso do que eu chamo super gêmeos ativar, que é a somatória de um grupo multiprofissional, eu ter sim a orientação do nutricionista que vai falar por que ele aumenta o consumo e pode ganhar peso, e ele tem que ser orientado disso, o psicólogo que vai trazer essas informações centrais, o que ele vai sentir, a irritabilidade, né? Então eu preciso ter um fisioterapeuta, um professor de educação física para indicar a atividade física, que é importante, é um aliado importante no processo de cessação. Então, quando eu uno grupo multiprofissional e tratamento farmacológico, porque medicação duplica, triplica ou quadruplica a chance do paciente parar de fumar. Então, como é que eu não vou usar o melhor, o que as evidências dos trabalhos, não é Márcio quem está falando, são as evidências. A gente pega lá nos maiores estudos, né, nas revisões sistemáticas, o que melhor tratou o paciente, o que teve melhor resultado. E é justamente isso que a gente entrega no Feliz Sem Tabaco, que a gente está fazendo a parceria com o Coração Vivo. Por quê? Porque a gente quer entregar o melhor para o paciente. Então, a gente coloca esse super gêmeos ativar, né? Quem é da
da nossa época, né, Brunão? Sabe aquele desenho lá da Liga da Justiça que tinha aquele casal, né? Que é você unir, né, o Super Gêmeos Ativo, o grupo multiprofissional com o tratamento medicamentoso é o que a gente faz dentro do Feliz Sem Tabaco, entregar os dois, porém, é um segmento de 3 meses. Por que é um segmento de 3 meses? Por que a gente acompanha o paciente desses 3 meses? Porque em 10 semanas, que seriam 2 meses e meio, é quando 90% dos sintomas da abstinência, da síndrome de abstinência, cedem. Porque dentro desse tempo, a chance do paciente recair é muito alta. Então, deixar ele sozinho é o que faz ele desistir do tratamento. Porque ele tenta lá, quando chegou um mês, poxa, ele tá lá brigando, aí ele vai lá por uma festinha, alguma coisa, não teve suporte, não teve acompanhamento, voltou a fumar e aí ele volta para estaca zero, né? Então, se você não tem esse suporte, o paciente fica sem chão, né? Então, você tem que ter esse suporte, e é o que o Feliz Sem Tabaco entrega as melhores práticas clínicas, que é grupo multiprofissional, tratamento medicamentoso e acompanhamento ao longo desse período. E sim, informação, muita informação. A gente vai trabalhando a mudança de mentalidade na cabeça do fumante para que ele entenda o que é essa dependência. Para encerrar aqui esse bloco, uma pergunta sempre que eu gosto de fazer, Bruno, por que você fuma? Né? Eu pergunto para o fumante, ele não sabe responder, que é justamente uma das primeiras perguntas que você me fez, que é a dependência, né? Por que o fumante é dependente? Por conta da nicotina, né? E ele fuma porque ele é um dependente. E muitas das vezes ele fala, eu fumo porque eu gosto, eu fumo porque, de sem vergonha mesmo, porque já tive 2 infartos e tô fumando ainda. Então ele não sabe, ele fica perdido. E o que a gente está trazendo aqui, inicialmente, é essa informação e junto com todo o bloco aí de tratamento que a gente vai fazer em parceria. Eu acho que você colocou algo assim muito importante. Você que fuma, né, e quer parar de fumar ou que de alguma forma vai ser ativado ou até impactado por esse vídeo, por essa live, é que você não precisa estar sozinho nesse processo e não deve estar sozinho. A gente encara como uma doença, um tempo de exposição muito longo, como o Márcio falou, que vai gerar problemas de saúde, como o Márcio colocou muito bem, mas a gente tem uma solução para isso. Por que cardiologista se preocupa com isso? Porque a gente que trata os pacientes graves, com infarto, com artéria tudo entupida, aneurisma da aorta, aquela dilatação da aorta. Então, você não precisa estar sozinho e não deve estar sozinho. E quando a gente fala de sucesso ou até redução, por exemplo, de recaída, eu já tive pacientes que falam, doutor, eu parei sozinho. Parar, eu até falei, parar, às vezes você até para. O problema é a recaída, né? Sem tratamento, a taxa de recaída é extremamente elevada. E aí você tocou num ponto que é mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Um termo que já foi moda, hoje está um pouco obsoleto, que é a mudança do mindset. Você mudar a sua maneira de pensar. Então, Márcio, já caminhando para o final, eu queria que você me respondesse uma pergunta assim, que não pode deixar de ser respondida aqui. É possível ser feliz sem tabaco? Excelente pergunta, né? Que é justamente o insight que Deus me deu a respeito do nome, né? Assim, quando surgiu o nome que eu idealizei mesmo, que é o programa Feliz Sem Tabaco, é justamente nesse sentido, porque o fumante, ele acha que não existe felicidade sem o tabaco, que quando ele para, ele fica triste, que o mundo é cinza, literalmente. E muitos dos relatos, ele fala assim, doutor, mas se eu não fumar, eu vou fazer o quê? Minha vida não tem graça. E aí eu sempre falo assim, poxa, eu não fumo, então quer dizer que quem não fuma, a vida é completamente sem graça. Mas é onde eles estão presos nisso. E o que a gente quer trazer com o Feliz Sem Tabaco é uma ponte para o futuro. Ele entender que lá na frente, ele vai estar melhor, vai ter menos risco de ter infarto, qualquer doença, e sim, ele vai ser feliz sem tabaco. Então, olha, essa aqui é a primeira conversa de várias que nós vamos ter, né? A gente vai estar junto nesse processo e nos sigam aí nas redes sociais, no Márcio, nós vamos colocar aqui do Márcio, da clínica, para que você tenha mais informação, nos procure o Márcio, para que você possa receber esse tratamento multiprofissional. Nós vamos fazer depois uma outra conversa especificamente como que seria esse tratamento online, né? E agora, Márcio, nós nos despedimos aqui do pessoal, deixando um grande abraço, um abraço forte no coração aí, e nos encontramos em breve. Combinado. Beijo no coração, abraço nas artérias.